Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson aqui para mais uma aula de Química 1. Vamos reforçar, né, o aprendizado daquele assunto de deslocamento de equilíbrio, que é um dos assuntos que mais caem, né, no vestibular, na parte de físico-química. Então, vamos relembrar aqui, né, sobre o princípio de Le Chatelier. Então, uma reação está no equilíbrio, né? A gente lembrando o que é equilíbrio, quando a velocidade, né, que os reagentes se transformam em produtos é a mesma velocidade que os produtos se transformam em reagentes naquele equilíbrio dinâmico, tá certo? Só que aí as concentrações não variam mais, né? Macroscopicamente não vejo mais nenhuma mudança. Agora, eu posso sim fazer com que esse equilíbrio ele se desloque para algum lugar, ou para o sentido direto ou para o sentido inverso. Tá? Então, o que o princípio de Le Chatelier diz? Que quando se provoca uma perturbação sobre o sistema em equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de fuga frente à ação aplicada. Tende a anular a ação aplicada, tentando se ajustar a uma nova situação de equilíbrio. Então, é isso que a gente vai relembrar aqui. Então, deslocamento de equilíbrio, efeito da concentração. Então, imagina que eu tenho essa reação aqui de produção de amônia. Suponhamos que tenhamos, né, nitrogênio, hidrogênio e amônia em um recipiente mantido a temperatura constante em equilíbrio. Então, mediremos a concentração de equilíbrio de cada uma das três substâncias. Em seguida, vamos adicionar o N2. Quer dizer, o sistema já estava em equilíbrio, eu adicionei o N2. O que pode ocorrer? Então, se eu acrescentar o N2, a concentração de N2 vai aumentar, logicamente, devido à quantidade adicionada. Então, qual vai ser a resposta? A resposta é voltar ao estado de equilíbrio novamente. Isso será feito diminuindo a concentração do N2 e H2. Como é que eu posso diminuir? Ele se deslocando para a direita, quer dizer, para a produção de amônio. Então, se eu acrescentar o N2, o equilíbrio desloca para a direita. É isso que normalmente escutamos quando o equilíbrio for deslocado para a direita. Então, olha lá, vai ser deslocado para a direita. Então, efeitos da... E se adicionarmos o NH3? Se adicionarmos o NH3, nesse caso, o sistema reagirá novamente para estabelecer o equilíbrio, aumentando a concentração desses dois. Quer dizer, se eu aumentei esse cara aqui, eu tenho que aumentar esses dois para voltar ao equilíbrio. Então, o equilíbrio desloca para a esquerda. Então, se eu aumentar o NH3, desloca para a esquerda. Resumindo, aumentando aqui, ó, aumento na concentração dos reagentes ou diminuição da concentração dos produtos, o equilíbrio desloca para a direita. Agora, se eu diminuir a concentração dos reagentes ou aumentar do produto, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Pressão. Então, nós temos aqui a mesma reação. Suponhamos que, repentinamente, o volume do recipiente seja diminuído. Então, quando eu diminuo o volume, eu estou aumentando a pressão. Então, se eu aumentar a pressão, né, as quantidades vão ser imediatamente afetadas. Contudo, suas concentrações aumentarão imediatamente. Então, como o sistema vai reagir? Então, veja bem, resumindo isso aqui, quando eu aumento a pressão, o sistema é deslocado para onde tem menor quantidade de volumes. Ou seja, o que é volume? Eu tenho 1 de nitrogênio com 3 de hidrogênio. 1 mais 3, 4 volumes. Do outro lado, eu tenho 2. Se eu aumentar a pressão, vai para onde tem menos volume. Então, vai para o sentido direto, para a direita. Agora, se eu diminuir a pressão, vai para onde tem mais volume. Mais volume é aqui, ó, na esquerda. Então, é assim que o equilíbrio se desloca com a pressão. Então, nesse caso aqui, porque antes ele falou, né, se ele diminuísse o volume, né, que aumentaria a pressão. Agora, e se aumentarmos o volume? Aumentando o volume, diminui a pressão. Aí foi aquilo que eu falei, se diminuir a pressão, vá para o sentido onde tem maior quantidade de volumes, ou seja, 1 mais 3, 4, vai para a esquerda. Resumindo o efeito da pressão, o aumento da pressão total, que é igual à diminuição do volume, desloca a reação para o lado que tiver menos moléculas, foi o que eu falei. Aumentando a pressão, vai para onde tem menos moléculas. E diminuindo a pressão, vai para onde tem mais moléculas. Ok? Efeito da temperatura. Então, ó, eu tenho uma reação aqui exotérmica, porque a variação de entalpia é negativa. Então, falando, né, rapidamente desse assunto, o que acontece? Essas reações aqui, né, representam a mesma coisa, né? Exotérmica, porque a variação de entalpia é negativa, ou é exotérmica porque está liberando 92,2 kJ. São duas maneiras de representar a mesma reação. Tá? Então, olha só.
falando do deslocamento de equilíbrio, se eu aumentar a temperatura, o aumento da temperatura, desculpa, favorece o sentido endotérmico. E a diminuição da temperatura favorece o sentido exotérmico. Tá certo? Se eu aumentar, vai para o lado endo, se eu diminuir, vai para o lado exo. Então, ó, veja bem, se para o lado direito, se a reação direta para o lado direito é exotérmico, para o lado esquerdo vai ser endotérmico. Tudo bem? Então, se eu sei um lado, eu vou saber o outro também. Então, aqui ele está mostrando a reação endotérmica consumirá parte do calor. Dessa maneira, a temperatura aumentará menos que o esperado. Ó, em temperaturas mais elevadas, as concentrações no equilíbrio de N2H2 são maiores que NH3. Por quê? Porque como esse sistema aqui, para a direita, é exotérmico, se eu aumentar a temperatura, vai para o sentido endo, quer dizer, vai aumentar esses dois aqui. Se eu diminuir a temperatura, vai para o sentido exo, que no caso vai aumentar essa quantidade de amônia aqui. Efeito da temperatura, já expliquei, resumindo, o aumento da temperatura do sistema desloca o equilíbrio no sentido da reação endo. E a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exo. Catalisador. O que o catalisador faz? São substâncias que alteram a velocidade da reação. Olha só, então aqui eu tenho um gráfico. Aqui, ó, é o complexo ativado. É aqui que a reação tem que chegar. Quando eu coloco um catalisador, ele diminui essa energia de ativação. Tudo bem? Então a reação acontece mais rápida lá. Como eles atuam? Altera o caminho da reação, fornecendo um caminho alternativo, mais fácil de ser alcançado. Então, veja bem, olha só o que o catalisador faz no equilíbrio. Ele aumenta a velocidade da reação direta e da reação inversa ao mesmo tempo. Então, ele não interfere no equilíbrio. Olha lá, como o catalisador aumenta igualmente a velocidade das reações direta e inversa, já que produz a mesma diminuição de energia de ativação das duas reações, ele não altera o estado do equilíbrio, só a velocidade com que o equilíbrio é atingido. Então, o equilíbrio é atingido mais rapidamente, mas a constante de equilíbrio ela não muda por causa disso. Tudo bem? Então, regras importantes aqui dos catalisadores. Não são criadores de reações, eles não criam reações, eles permanecem inalterados ao final da reação, quer dizer, o catalisador que eu coloquei no início, ele vai sair do outro lado, no final, do mesmo jeito, ele não vai participar da reação, agem em pequenas quantidades em relação ao sistema e não alteram o estado de equilíbrio. Ok? Então, terminamos a aula aqui, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.